Porque 80% dos candidatos reprovam antes mesmo da prova. Nessa aula, né, nessa apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. De onde nós tiramos esses dados? De pesquisa que nós realizamos com os nossos alunos. Então, todo aluno aqui da Vai Passar, ele preenche uma pesquisa para contar um pouco mais do seu processo, da aprendizagem. E também nós tiramos essas informações de artigos científicos e de livros especialistas em concursos, tá? De professores especialistas em concursos. E eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição para vocês, para quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais sobre esses livros, tá? Então, nesse quadro, eu separei um pouco para a gente conversar. Concurso público, da reprovação à aprovação, tá? Como os 20% passam e os erros fatais dos 80% que reprovam. Lembrando que a Vai Passar, nós trabalhamos com diferentes concursos. O nosso grande diferencial, o nosso grande foco está em concursos municipais, de prefeituras e de câmaras, tá? A nossa especialidade, nós temos o nosso método de análise do edital, das provas da banca, para entregar um conteúdo extremamente direcionado, e a gente vai passar um pouco disso aqui para vocês, tudo que nós aprendemos fazendo concursos, ensinando para concursos, tá? Então, primeiro, os erros fatais, tá? Aquilo que reprova 80% dos candidatos. Primeira coisa, estudar tudo ao mesmo tempo, tá? Isso não tem como, ainda mais para quem tem uma rotina apertada, trabalho, família, tem 1, 2 horas por dia, não tem como estudar tudo ao mesmo tempo. Você precisa direcionar melhor os seus estudos, tá? Então você precisa entender a prioridade que você vai ter, você precisa ter um foco e, claro, não perder tempo, né? Você já chega cansado ao longo do dia, para quem trabalha principalmente. Quando você já tem essa prioridade levantada para você, de acordo com a banca, como você já tem um método de estudo pronto, um material separado para você, você ganha muito tempo. A gente tem que entender que nós temos limitações, né? Nós não conseguimos estudar tudo. Claro, a não ser se você for um concurseiro que você tem um dia todo para estudar, que você já separou esse período da sua vida só para isso. O que não é o caso da maioria das pessoas, tá? Então você precisa já ter esse material separado para você, essa prioridade já definida de acordo com a banca, para você não perder tempo, tá? Não estudar aquilo que não vai cair. Então, primeiro erro, estudar tudo ao mesmo tempo, tá, galera? Isso não é possível. Erro 2, não fazer um simulado antes. Por que antes? Para entender aonde você está, o conteúdo, o conhecimento que você tem nesse momento. Então isso é um diagnóstico. Esse diagnóstico ele é fundamental, tá? Então você não estuda no escuro dessa forma quando você tem esse diagnóstico pronto. Você não sabe o que você já sabe. Né? É importante você entender onde você quer chegar, o que você precisa se esforçar um pouco mais para definir essas prioridades que nós conversamos anteriormente. Tá? E muita gente tem esse medo da realidade. Né? E é importante que você entenda a sua limitação, aonde você está e onde você quer chegar. Então esse simulado diagnóstico ele é fundamental. Tá? Nas nossas aulas, principalmente na matemática, a gente tem esse quiz inicial para você entender se você sabe, se você lembra o básico da matemática, né? Se você está no ensino médio, formou o ensino médio ou ensino superior. Então é importante você entender, até para você direcionar melhor para o seu cargo. Tá? Erro 3, não analisar a banca. Isso é fundamental. É importante você entender o que a banca cobra. Aqui na Vai Passar, nós já entregamos isso para você. Se você vai fazer um cargo específico, manda uma mensagem para a gente que nós vamos fazer essa análise sem nenhum custo adicional. O que a banca mais cobra para o seu cargo? Tá? Quais foram os temas recorrentes? Isso é um erro. Você precisa entender. Você não pode ignorar esses padrões. Tá? Cada banca tem um padrão específico. Então o objetivo aqui é que você não tenha surpresas no dia da prova. Claro que isso pode acontecer, mas você quer evitar isso ao máximo. Então, quanto mais seguro, quanto mais simulado você fizer daquela banca, quanto mais você entender dos padrões do seu cargo, daquilo que a banca cobrou, melhor, tá? Isso é fundamental. Então, não analisar a banca é o nosso terceiro erro aqui, daquelas pessoas que são reprovadas em concursos públicos, tá?
Principalmente nós estamos falando aqui de concursos municipais, tá? Mas vale para todos os concursos. Quarto erro, não revisar, tá? Você lembra apenas 30% no dia seguinte, se você não fizer revisão. Você fazer resumos enormes. Se é um resumo, galera, não tem que ser enorme, ele tem que ser um resumo, tá? E você vai acumulando o esquecimento ao longo desse tempo. Então a revisão, principalmente a revisão espaçada, é fundamental. Nas nossas aulas, nós temos um professor especialista em neurociência da aprendizagem, para justamente livrar vocês desses gargalos, desses erros que podem acontecer, tá? Ainda mais para quem não tem essa constância de fazer concursos públicos. Então, façam revisões, façam flashcards, façam mapas mentais, utilizem ferramentas como essa que eu estou utilizando aqui, justamente para você organizar essas informações e estar sempre revendo esse conteúdo, senão você vai esquecer. Se você tem 2, 3 meses até a prova, que é geralmente o tempo aí disponível, né, entre a publicação do edital até a data da prova, você precisa ter essas revisões passadas, senão aquilo que você estudou lá no começo, você vai esquecer até o dia da prova, tá? Então é fundamental você ter esse resumo e essa metodologia de sempre estar trazendo de volta os assuntos, tá? E outra, estudar por tempo. É claro que isso depende de caso a caso, mas o mais importante, galera, é contar resultados, não horas. Então você tem que fazer e tem que mensurar os seus erros, os seus acertos, porque não adianta 3 horas de estudo mal estudadas, sem um método específico, do que 1 hora muito bem estudada e você anotando todos os seus erros. Vocês concordam? Então não é exatamente horas, são resultados, é medir a sua evolução, é medir o seu aprendizado. Inclusive a gente volta aqui de não fazer simulados antes, para você justamente voltar e medir o seu aprendizado. Faz aquele simulado, volta nele daqui a 1 mês. O quanto você acertou, o quanto você aprendeu, quão mais confiante você está. Então estudar por tempo, ele pode ser um método para colaborar com a sua organização, né? Você tem aqueles métodos de Pomodoro, de tempos de estudos, isso é importante, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você tem que medir a sua evolução no sentido de resultado, tá? De aprendizado. Não fique preso apenas na hora. Então esses 5 erros, você evitando eles, você já vai aumentar muito as suas chances de aprovação e a sua confiança no dia da prova, tá? Então, estudar tudo ao mesmo tempo, não fazer simulado antes, não analisar a banca, não entender o padrão da sua banca, não revisar esses conteúdos, né? Fazer essa revisão espaçada e, claro, não estudar por tempo, né? E não estudar por resultado, que é esse que é o nosso grande objetivo aqui. Essa pegada prática. Tem que ser prático, você tem que colocar a mão na massa, tá? Agora, o que aqueles 20% fazem para passar? Vamos lá. O primeiro simulado ele tem que ser um diagnóstico. Então você tem que anotar tudo que você errou, tudo que você aprendeu, o que você achou fácil e o que você achou difícil. Isso vai te dar um norte, tá? Segundo, analisar a banca, entender o que a banca cobra, quais conteúdos eles mais cobraram, que tipo de questão a banca mais gosta de cobrar, tá? Estudar por prioridade. Quais conteúdos são mais importantes para você? Aqueles que você sabe mais ou que você sabe menos? Quais que dão uma pontuação maior naquele edital, naquele concurso? Então você tem que ter prioridades, tá? Microtarefas diárias. Nós sabemos, galera, do tempo, que é muito escasso, né? Então você tem que ter essas pequenas tarefas, que inclui um vídeo, fazer uma questão, fazer um flashcard, ler um resumo. Então essas microtarefas, elas são importantes para você ter aquele senso de estar completando coisas e te manter motivado ao longo do tempo. Isso é fundamental, essas microtarefas, tá? Lembrando que tudo isso aqui, galera, são pontos tirados de artigos científicos, de livros específicos para concursos públicos e de nosso trabalho aqui também Vai Passar, com entrevista com os alunos que foram aprovados, inclusive, tá?
revisar principalmente aquilo que você erra. Se você errou, você tem que revisar, não tem que ignorar aquele erro, ter medo de aprender. Alguns conteúdos, eles vão exigir de você um pouco mais, né? De mais tempo, de maior idas e vindas naquele conteúdo para você aprender. E isso faz parte. Nada vem sem sacrifício, tá? Não existe fórmula mágica. Você precisa sentar, você precisa estudar. Claro que quando você tem um curso já planejado para você, você ganha muito tempo e foca naquilo que é mais importante, que é estudar, né? Então você perde tempo, você deixa de perder tempo com conteúdos relevantes, de ficar buscando material atualizado ou desatualizado, enfim. Isso tudo conta também. Existem dezenas de cursos na internet que vão te ajudar nisso, tá? Você tem que escolher aquele que você achar mais interessante. É claro que aqui não vai passar, nós temos o nosso, nós temos a nossa metodologia, mas independente, galera, vale a pena você ter um curso preparatório. Se você quiser um preparatório específico para concursos municipais, recomendo a Vai Passar, mas existem outros que vão colaborar com você também. Então pense no tempo que você tem, na quantidade de material, no investimento, na didática, tá? Então são coisas para você levantar. Então você tem também que medir a sua evolução semanal. Você precisa medir, você precisa anotar o que você sabe, quanto você acertou. Você tem que ter esse método de estudo. Isso faz a diferença. Lembra, galera, são 2, 3 meses na sua vida que vai fazer toda a diferença, que vai te dar aquela mudança no final, que é você ser aprovado, que é você ter aquela estabilidade, ter um salário maior, mudar de carreira, né, ter aquilo que você sonha, tá? Independente ali de qual seja o seu cargo, todo mundo quer ter essa estabilidade financeira. Isso é extremamente importante. Então não existe nada sem sacrifício. É importante que você dedique esses 2, 3 meses a isso. Então você tendo já tudo isso organizado para você, facilita demais, tá? Quem não conhece Vai Passar ainda, tem o nosso site aqui embaixo, tem o nosso Instagram, temos um grupo de alunos, tá, aberto para quem quiser conhecer, e também aquele exclusivo para os nossos alunos. Se você quiser participar, não deixe de seguir aqui o canal para a gente produzir mais conteúdos. Tem muita aula aberta, muito conteúdo que aprovou muita gente já disponível aqui para vocês, tá? Deixa um like nesse vídeo, compartilha com quem vai fazer um concurso também, que aqui nessa conversa curta pode ter dado alguns insights, algumas dicas valiosas para muita gente, tá? Um abraço para vocês.